Oi, filho. Você está disponível, né? Legal, viu, Beleza. man? Viu? Legal. Glória a Deus. Hã? Cadê a Ana? É pra te ajudar? Agora eu peguei, né? Tá chamando ela? Olha lá. Tira Você meu tem a olho. lição aí? Não tem, né? Ana! Lucas vai precisar de sua ajuda, vem aqui. Tem jeito não. Quer? Ana, pode vir do jeito que você tá mesmo, você vai atrapalhar, não? Vai passar bem certinho. Cuidado pra passar. Passa rapidinho. Pode passar pra mim, ó. Quando é mais calmo, vai participar. Glória a Deus. Vamos chegando, gente. Vamos chegando, vamos chegando. Quando é mais calmo, na tela, participar. Permitir, entendeu? Eu permiti. Mas a coisa de passar em luzes. Glória a Deus. Quantas horas? Tem quantas pessoas? 9h32. São as 9h35, né? Nós mesmos. Os mesmos. Ana Cléo, Raíssa, Ney. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O pessoal pediu para começar 9h30, né? Mas não chegaram, não. Tá dormindo ainda? Eu vou entrar aqui no meio. E assim? Eu vou entrar aqui também. Estou pedindo para participar aí, ó. Pediu aí, Ana. Deixa eu dizer. Eu. Vamos lá, gente, vamos lá. Desativa. Como é que desativa a câmera? Ah, tá. Desativei. Ficou sua revista, amor? Você não fez essas coisas? Vou começar, né, amor? Ficou sua Valorizar revista? quem chegou, né? Amém, irmãos? Vamos então começar aí a nossa escola bíblica dominical, né? Online. Esse privilégio de estarmos aqui nesse domingo estudando a palavra do Senhor. Vamos começar então. Valorizar quem chegou, os irmãos que já estão aí antenados, né? Glória a Deus. Pedir
Uma Cleonice aí para fazer a oração inicial para nós aí. Tá ouvindo aí, Cleo? Bem, como é que faz assim? Hã? Cléo, Bem tá assim. ouvindo aí, gente? Isso aí? Essa parte técnica aí, você não tem nada. Tá não, tá no dela. Tá de nem pra orar? Fazer os testes aqui primeiro, gente. Nós estamos apanhando aqui demais da conta. Não é assim. Pede alguém por aí, moça. Tem que liberar aí? Não. Tem que liberar. Nem ora aí pra gente Mas, também. amém. Amém. Beleza, tranquilo, Aham. tranquilo. Amém, Senhor. Amém. 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 Glória a Glória a Deus. Deus. Então vamos na jornada, né, irmãos? Ok? A nossa lição hoje é a lição de número 11. É o homem do Como de pecado. Sandra, ó. Isso. Você que não tem a revista aí, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, todo o texto está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 15. Esse é o texto bíblico, tá? Mas nós vamos fazer aqui uma introdução na lição, aí para você se preparar aí para a gente fazer a leitura posteriormente, é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 15. Então vamos lá. O tema é o homem do pecado. E na leitura bíblica, nós vamos ver que o homem do pecado, Paulo também chama de filho da perdição. Então, irmãos, o tema da lição é o homem do pecado. É uma lição totalmente escatológica, fala sobre o anticristo, sobre a grande tribulação. E a primeira coisa que eu quero pautar aqui, por uma questão de ética, como diz o pastor Lucas Girardi, é um assunto meio periquitante. Por quê? Veja bem, a nossa lição é da CPAD, que é a Assembleia de Deus, e todo esse advento que vai acontecer aqui, tanto a Assembleia de Deus quanto a CPAD, e eu, pessoalmente, creio que vai ser antes da grande tribulação, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Essa é a minha opinião, tá? Opinião, por questão de ética, eu vou colocar aqui a minha opinião, né? Porque existem três correntes pré-tribulacionistas que falam, né, Marcinha, que Na verdade, são três correntes. A exatamente. pré-tribulacionista, a MID fala que a igreja ela vai passar por dentro da grande tribulação, e a pós-tribulacionista. Então, são três correntes de pensamento. A pós é qual? É aquela que vai passar realmente por toda a tribulação, né? A pré-tribulacionista fala que a igreja vai passar pela grande tribulação, a mid-tribulacionista fala que a igreja vai ver na tribulação, e a pós fala que depois da grande tribulação que a igreja vai passar, entendeu? Todos esses adventos. Na verdade, a escatologia ela tem várias interpretações, né? E aí, hoje, baseado no estudo da CPAD, que é o estudo da Igreja da Assembleia de Deus, que defende essa tese do pré, né? Que a igreja não vai passar pela grande tribulação, e que o homem do pecado, que esse que é o foco, ele vai surgir logo depois que a igreja for arrebatada. Essa é a questão, e é o que eu também creio. Eu creio que a igreja vai ser arrebatada. Então, irmãos, o grande foco da lição não é preocupar quem vai ser o homem do pecado, a sua identidade, até porque nós não vamos estarmos aqui. Entendeu? Porque o nosso objetivo é encontrar com Jesus, ser arrebatado. Então, nossa preocupação não é saber quem vai ser o anticristo aqui, até porque a igreja não já vai estar mais nesse cenário. Até porque várias vezes já indicaram, né?
quantos políticos ou cabeças da fé e já indicaram, esse é a besta, esse é o homem, esse é o anticristo, e já passaram, e não foram esses, né? Na verdade, a nossa preocupação não é saber quem é saber conhecer e identificar quem poderia ser, quem são essas pessoas. E, na verdade, essa aula é muito periquitante por isso, porque tem cristãos e irmãos que acreditam que vai passar pela grande tribulação e tal. Nós temos aqui tanto argumentos para falar se vai passar ou não, e, na verdade, o que nós sabemos, irmãos, é que, passando ou não pela grande tribulação da igreja, nós temos que estar preparados. Essa é a verdade. Né? Isso mesmo. Então, vamos lá. A lição é o homem do pecado. Se alguém quiser comentar alguma coisa, você fala, viu, Lucas? Suel, Naidinha. Se alguém quiser participar, gente, levanta a mão que o Lucas está monitorando ali para a gente. Ele vai pedir, viu? Vai permitir. Pastor Elcio quer falar. Então, fala aí, pastor. Libera. Você libera na tela aqui, né? Pode falar aí, pastor. Estou tentando aqui. Tá. Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Tá me ouvindo? Tá, pode falar. É engraçado que eu também tinha muita dúvida a respeito de passar ou não pela grande tribulação. Mas pelo que eu entendi, e eu entendo, é que às vezes a pessoa fica na dúvida, Sandro, se fala assim, eu não vou passar pela grande tribulação. Dá a impressão que a pessoa vai morrer na grande tribulação, não vai suportar os ataques e vai desviar. Esse não vai passar, é que nós nem vamos ver, porque nós não vamos estar aqui. Não é que nós não vamos conseguir passar, não é não? Um abraço, bom dia a todos. Amém. Justamente esse é o ponto, pastor. Só que a gente tem que respeitar quem acha que vai passar, que vai perceber que a igreja vai passar todo o período na grande tribulação, né? Então, porque o foco da lição aqui é falar que o homem do pecado, ele vai surgir logo após que a igreja for arrebatada. Nós vamos chegar lá, ok? Então tá, o primeiro ponto nosso aqui é identificar quem é o homem do pecado. Como eu falei com os irmãos, aqui no decorrer da leitura bíblica, 2 Tessalonicenses 2, versículo 1 ao 15, Paulo chamei lá de filho da perdição. Mas o homem do pecado é o que, Marcinha? Ele é a máxima encarnação da maldade. O homem do pecado, irmãos, é a máxima encarnação, quer dizer, é uma pessoa, é a máxima encarnação do mal. A Bíblia fala que nos últimos dias, o Satanás, que significa adversário, ele vai levantar um agente do mal, tá? E a sua missão, o seu nascimento, a sua origem é totalmente oposta a Cristo. E o objetivo nosso aqui da aula, né, é mostrar justamente a missão dele, é mostrar o que ele vai fazer, apresentar para vocês a ele e falar também da sua derrota. Mas a Bíblia fala que nos últimos dias, Satanás vai levantar um adversário, para perseguir, para dominar o mundo, né? E a intensidade, irmãos, dessa pessoa que Satanás vai levantar, da maldade, vai ser tão intensa que ele vai tornar-se semelhante a ele. E o seu nascimento, a sua origem e a sua missão tornará-se totalmente oposta a Jesus Cristo, que é o quê? Que é o anticristo. Mas eu quero só chamar a atenção aqui para os irmãos sobre o anticristo. Irmãos, o anticristo não vai surgir. Ele já está aí já. Entendeu? Ele já está aí já. Então, assim, nós já vemos os seus lampejos. Isso aqui, Marcinha, é só uma introdução, a gente está na lição. Esse aqui o anticristo já existe. E nós vemos os seus lampejos na política, na economia e na sociedade. Quando nós falamos que o anticristo já está na política, vamos falar aqui de um camarada chamado Joseph Stalin. Stalin, ele surge, ele é um comunista russo, ele surge em meados de 1920. E para os irmãos terem uma ideia do que é o anticristo na política. Entrou e saiu. Está aqui, Projeto Isaac, está aqui. Achou aí, pastor? Achei. O stalinismo, irmãos, é um domínio absoluto de uma ideia, é um pensamento comum. Então, quando surge Joseph Stalin, o que ele faz? Entre 1934 e 1939,
ele executa mais de 700 mil pessoas. Por quê? Ele queria que a Rússia tivesse um pensamento único. Então, quando nós falamos do anticristo na política, são essas conversões que quem está no poder quer fazer. Quer dizer, é o domínio absoluto de uma ideia que só pode ter quem está no poder. Então, quando surge o anticristo na política, isso aí há muitos anos atrás, desde a história mundial fala sobre isso, né? Sobre os grandes ditadores, o propósito de cada um deles tem uma ideia própria. Então, quando o Stalin surge no cenário mundial, ele executa mais de 700 mil pessoas. Por quê? Por quê? Para que todos tivessem uma ideia só. Nós vamos ver que no decorrer da lição, a Segunda Guerra Mundial, na Guerra Mundial, Hitler matou mais de 6 milhões de judeus. Então, o anticristo já está aí, ó, há muito tempo, gente. Da mesma forma, na economia... Nath, quer falar? Quer falar? Pode falar. Nath, fala aí, Nath. Tem que liberar o fone, não. Tá me ouvindo? Liga o microfone aí, Nath. Agora tá. Liguei. Agora sim. Vai lá. Hein, Sandra e Marcinha? Bom dia, paz. Bom dia. Eu estava pensando justamente nisso aqui, Sandra, que você está falando, que quando a gente olha as coisas que estão acontecendo, eu estava pensando exatamente nisso. Esse anticristo já deve estar por aí, essa pessoa mal, porque é muita maldade no mundo. Justamente. Então, eu fico pensando assim, ele já está sendo usado. Pode não ser ele, mas algumas pessoas já estão sendo usadas para o mal. Justamente. É isso que nós vamos ver. Porque, na verdade, a própria palavra... E eu não estou te vendo direito, Marcinha. Eu não estou te vendo direito, não. Chega mais pertinho, tá? Melhorou, Nath? Isso. Melhorou, né? Na verdade, a própria palavra já diz, já identifica anticristo, né? É tudo aquilo que é contrário a Cristo. Oposição a Cristo. E a gente vai identificar esse anticristo diante daquilo que a gente conhece, conhecendo a verdade, que é a palavra de Deus. Desde que eu conheça a verdade, eu vou saber, será? Aí eu vou pensar, vou analisar. É isso realmente que a Bíblia fala? Isso que ele está falando condiz com a verdade, que é a palavra de Deus? Então, tudo que é contrário à palavra de Deus é anticristo. Uhum. Então, irmãos, a gente aqui, veja bem, nós não estamos falando assim de uma conspiração, de uma teoria da conspiração, não. Pelo contrário, é o que a Bíblia diz. É o que a história tem nos mostrado. Não é teoria da conspiração, não. Por exemplo, na Europa. O que é o anticristo na economia? Na Europa, uma moeda única. Para facilitar. O stalinismo, o que é o stalinismo? E assim, outras culturas. É o domínio absoluto de uma ideia, um pensamento único. Então, assim, todo mundo executando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, para quando chegar um líder, é uma unificação de ideias, econômica, de tudo. comunismo, Uhum. ecumenismo. Então, assim, Marcinha falou a palavra-chave, é uma unificação de tudo que existe. Uma coisa bem simples aqui, vou te falar aqui, que está acontecendo aqui no Brasil, uma coisa efêmera, pequena, simples. Os carros e motos. A partir de agora, o carro e a moto vai ter que ter uma placa única, que é o mesmo modelo que já usa no Mercosul, Argentina, Uruguai, Paraguai. Então, assim, são coisas sutis que estão acontecendo, preparando algo maior que virá. Então, assim, mas para ser bem mais claro, irmãos, preste bem atenção. Eu vou pedir, quem é que está online? Vou pedir. Eu quero que o pastor Josias, abre para mim lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4. Gálatas 4, capítulo 4. Certo. Pode ler? Josias, conseguiu ir? Lucas, você pode Consegui. Pode falar?
Pode falar, tia? Tia, pode falar? É porque eu não estou ouvindo vocês direito, não. Pode ler, pode Depois ler. desliguei o microfone aqui para ficar melhor para você. Pode falar. Ah, digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas Não, está é debaixo. Gálatas 4:4. 4:4. Ah, tá, perdão. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Amém. Quer dizer, nós estamos falando aqui de anticristo, mas o que eu pedi para você, para você ler, os irmãos prestassem atenção, é só um exemplo. Por exemplo, Paulo fala para os Gálatas, irmãos, chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou quem? Jesus. Quer dizer, Paulo fala para os irmãos, Paulo usa o verbo chegar, quer dizer, chegou quem eles estavam esperando, que era Jesus, chegou o tempo escatológico, chegou o tempo messiânico. Irmãos, quando Jesus aparece no cenário da Bíblia, quando Deus envia Jesus, havia toda uma cortina de fundo. Jerusalém, a Judéia, estava na plenitude dos tempos. Por quê? Roma tinha dominado. Então, quando Roma domina toda a Judéia, não havia mais guerras, mais conflitos, rebeliões. Quando Roma domina a Judéia, Roma constrói estradas, preste bem atenção, constrói aquedutos, tudo para quando Jesus chegar, Jesus vai encontrar tudo facilitado para proclamar o Evangelho. Então, quando Jesus chega em Jerusalém, tem estradas, não há conflitos internos entre eles. Então, havia todo o pano de fundo. A mesma coisa vai ser o anticristo. Quando ele surgir, vai existir toda uma plataforma já preparada para ele poder atuar. É mais ou menos isso, entendeu? Não vai surgir. O anticristo não vai surgir, não. Ele já está aí sutilmente. E ele já fez grandes barbaridades na história, entendeu? Então, existe todo um plano. O anticristo já existe, já está aí, já está operando. Não está, é claro, com a força máxima, né? Mas ele está sutilmente, já com as suas plataformas prontas. Entendeu, irmãos? Por exemplo, quem trabalha na área de contabilidade, na área administrativa, sabe que o governo federal tem um programa chamado de E-Social. O que é isso? Todas as nossas informações da Caixa Econômica Federal, INSS, Receita Federal Estadual, estão numa plataforma só, chamada de E-Social. Então, todas as informações suas estão num lugar só. Então, isso é o que o Marcinho falou. Existe já uma unificação de informações, de dados, de pesquisas. Irmãos, não é teoria da conspiração, não. É o que a Bíblia diz. Tá bom? Então, vamos seguir aqui no estudo aqui. Então, vamos lá. Vamos iniciar, então, isso aqui é apenas uma introdução para os irmãos entenderem mais ou menos o que vai falar a lição. Então, vamos lá. Bora no nosso texto áureo. Leia, Marcinho, texto áureo. Leia. Quem quer ler? Betinha tá aí, né? Tem revista, entendeu? Nem lê, então, mãe, por favor. Manda a revista PDF no grupo da igreja. Viu, Lucas? Manda lá, Lucas. Só, é Dedé, viu? Eu sei. Tô vendo aí, Dedé. Tá boa, bem? Tudo bem. Pode ler. Beleza, isso. Amém. Obrigado, Ney. Irmãos, para você entender esse contexto aqui, o que Paulo está querendo dizer é mais ou menos assim. Quando Paulo chega na cidade de Tessalônica, na sua segunda viagem missionária, ele funda essa igreja lá. Olha só, preste bem atenção. Ele funda essa igreja 51 anos depois de Cristo. Só que 168 anos antes de Cristo, para você entender para você entender o que estava acontecendo na cidade, a preocupação dos irmãos de lá, só que 168 anos antes de Cristo, o que acontece?
os governantes de Tessalônica chegam para Roma e falam assim, olha, chegam para o imperador romano, eu quero que vocês governem sobre nós e nos ajudem com os nossos inimigos. Então, Roma fala assim, tá bom, já que vocês nos pedem para governar sobre vocês, nós vamos liberar vocês a ter um governo liberal. Então, assim, vocês vão servir Roma, nós vamos proteger vocês, e em contrapartida, nós vamos liberar vocês de ter um governo liberal. Vocês vão autogovernar-se. O que aconteceu com Tessalônica? Tessalônica, então, explodiu, porque ela estava assim, numa rota que ligava diretamente à cidade, às principais pontos do Oriente. O que aconteceu? Tessalônica ela era uma cidade que era a capital da Macedônia, então, como Roma dava só a proteção para eles, eles tinham liberdade. Então, Tessalônica explodiu, tornou-se uma cidade rica, uma cidade cheia de diversidades culturais e religiosas. Então, o que aconteceu? Os irmãos que estavam lá, depois que Paulo inaugura essa igreja, 51 anos depois de Cristo, era uma igreja nova. Só que, como havia muita diversidade política, paganismo, era uma cidade totalmente rica, uma cidade que, na época, quando Paulo inaugurou lá, era mais ou menos, tinha 40 mil pessoas, e era uma cidade flutuante, muitas pessoas passavam lá, porque lá tinha uma rota comercial muito importante, tinha uma estrada que ligava a cidade diretamente para o Oriente. O que aconteceu? Havia muitos falsos mestres naquela cidade, muitas religiões, então, assim, eles começaram a inflamar os irmãos, os novos convertidos, que Paulo tinha pregado o evangelho na sua segunda viagem missionária, e os irmãos, então, ficaram naquela dúvida, puxa vida, será que ele vai vir ou não? Então, assim, nós vamos ver aqui na leitura bíblica, que Paulo fala para esses irmãos, olha, gente, não desespere não, calma, não se apavore nem por palavras, nem por pessoas e nem por epístolas, porque antes de Jesus vir, acontecerá o quê? A apostasia e o homem do pecado. Então, os irmãos estavam desesperados, na verdade, porque a igreja estava cheia de falsos mestres, com as suas doutrinas, falando, não, Jesus já veio, vocês ficaram. Então, é por isso que Paulo fala bem assim, que nem leu isso aula, né? Gente, ele vai, olha só, que maravilhoso, que pérola, né, irmãos? Fala bem assim, ó. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quer dizer, o esplendor da glória de Deus, entendeu? Quer dizer, Jesus nem vai vir, mas só a glória dele vai expulsar o mal, o homem do pecado. É mais ou menos o que estava acontecendo lá em Tessalônica, na cidade lá. Quem? Quer falar, nem? Pode falar aí. Desliga o microfone.
É o que eu falei aqui no início, né? Muito bem pontuado por você aí. Para alguns, e como Ronaldo, né? Ronaldo, nós conhecemos, amigo nosso. Jesus voltou para Ronaldo. Jesus voltou para Ronaldo na madrugada passada, entendeu? Pode falar aí, Detinha. Achei interessante, bem colocada a fala de Ney, né? Com relação à manifestação a expectativa da vinda de Cristo. A gente está nessa expectativa da vinda do Senhor, mas em contrapartida também a gente está vigilante com relação à manifestação do anticristo, né? Não que a gente espere o anticristo, nós esperamos o Senhor Jesus, mas nós sabemos que temos que estar atentos também com todas as coisas que estão acontecendo, porque eu acredito que em breve essa revelação explícita do anticristo, né, chegará. E o que a gente vê é o seguinte, que a atuação dele, o ministério do anticristo, ele será longo, ele será até a vinda de Jesus, porque quem vai aniquilar ele com o esplendor da sua glória é Jesus, né? Quando na sua vinda. Então, ele já opera, naquela época já estava operando, o ministério dele está na atualidade e vai pendurar de uma forma intensa na vinda de Jesus Cristo, né? Então, olha para você ver como que nós, cristãos, a gente passa por essa dificuldade, né? Como se diz, entre a cruz e a espada. Por quê? Nós estamos na expectativa da vinda de Jesus, né? Mas também estamos vigilantes, não vamos falar que nós estamos na expectativa da vinda do anticristo, mas já estamos vigilantes. Amém. E assim, nem falou sobre essa pandemia, né? Que assim, acabou causando essa apostasia. E aí a gente vê, né, muitos que vivem em pânico, naquele terror, com medo, com medo, com medo. E a Bíblia nos fala, não precisa temer aquilo que mata seu corpo, aquilo que mata a carne, mas temer aquele que pode matar a sua alma, né? Lançar no inferno. Uhum. Eu só queria falar aqui também, Manetinha, que talvez a nossa geração nem chegue a passar, né, pelo anticristo. Mas se acontecer, de fato, talvez a esperança para aqueles que vão ficar aqui, né, nessa tribulação, para os santos, é que justamente nós vamos ler mais na frente que em Apocalipse que os que ficarão, o Senhor vai permitir que toquem nos santos sem matá-los, né? Então, assim, vai ser um tempo muito de sofrimento para quem ficar, mas a recompensa é que Cristo vai resgatá-los, entendeu? Ok? Então, vamos dar prosseguimento aqui. Eu só queria falar sobre a unificação do anticristo, antes de nós entrarmos aqui na lição de fato. Lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. Só como será, sobre essa unificação que nós falamos anteriormente, né, na introdução aqui, sobre esse pensamento único, esse domínio absoluto de uma ideia, que é a fonte, que é o cerne do anticristo, né? O domínio absoluto de uma ideia, um pensamento único, uma unificação. Apocalipse 13, 7. Lê, por favor. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Quer dizer, o anticristo vai ser unificado, vai haver, assim, sobre todo povo, língua, tribo e nação. Foi lhe dado o poder de domínio, quer dizer, todo mundo vai obedecer, todo mundo vai acatar. Vai haver uma simetria de ideias, de pensamentos, né? E quem ficar, né, irmãos, como acendeu aqui no início do versículo 7, né, os santos que vão ficar. Então, assim, essa ideia do anticristo, essa unificação de pensamentos, de ideias, né? Vamos lá, então, né? Vamos entrar na lição. Nós não estamos na lição ainda, não. Verdade prática? Verdade prática, né, gente? Vamos na verdade prática. Vamos lá na verdade prática. Quem vai ler verdade prática aqui, Marcinho? Alguém aí quer ler? Verdade prática, quem tem a lição? Então você pode ler. Então vamos ler. O homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. Então Deus tá. fala desse homem perfeito, né? Eu queria só ler um versículo que fala sobre esse homem perfeito. Pois é, mas o que é o homem perfeito? Alguém sabe falar? Porque o texto fala que o homem do pecado
poderá ser destruído pelo homem perfeito. Homem perfeito por quê? Nós sabemos, é claro, que é Jesus, lógico. Mas por que ele é chamado de homem perfeito, irmãos? Por quê? Porque Jesus, ele não pecou e ele não transgrediu nenhum mandamento. Entendeu? Vamos ver isso lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. E fala assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, Jesus, ele tem autoridade, ele, sem dúvida nenhuma, é o homem perfeito. Ele tem as credenciais, né, para aniquilar o homem do pecado, né? Pode falar aí, Datinha? Nem? Desculpa. É da família. O homem do pecado. Uhum. Amém. Glória a Deus. E também, né, parte desse princípio, né? Assim como o pecado entrou através de um homem, Adão, que nos representava, o pecado também e os seus malefícios, né, que é o homem do pecado, vai ser destipado por quem? O homem perfeito, Cristo Jesus. Amém? Então, vamos lá, irmãos, na nossa leitura em classe. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 15. Lê aí, Cleinha, pra gente. Cleinha tá aí, né? Passei que não, funcionou, tá ligado, passei. Vou ler, amor. Aí. Opa! Lê aí, Cleinha, 2 Tessalonicenses 2, versículo 1 ao 15. Amém. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor disfarçará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retente as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ok, então, obrigado, Cleinha. Para quem está chegando agora, o motivo que Paulo escreve, então, essa carta à poderosa cidade de Tessalônica, a cidade muito rica, cidade jovem, mas com diversas diversidades culturais, paganismo e religiosidade,
Eu quero só chamar a atenção aqui para o versículo 2, já citamos aqui, mas quem está chegando agora, ó, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Então, eles estavam perturbados, né? Quer por espírito, quer por palavra ou por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, assim, os falsos mestres já estavam lá falando para essa igreja nova de Tessalônica, né? Já estava... que Jesus já tinha vindo, já tinha deixado eles para trás, Jesus já tinha voltado. Então, Paulo disse, gente, calma aí, não se perturbe não. Primeiro vai ter que surgir a apostasia e depois o homem do pecado. Nós vamos entrar aqui agora na lição. Então, é mais ou menos isso, essa intenção dessa carta de Paulo à igreja de Tessalônica, por causa da grande diversidade cultural, política, religiosa, era um grande afrontamento nos cristãos, irmãos, recém-convertidos ali, porque eram cristãos novos na fé, era uma igreja nova, tinha o quê? 60 anos depois de Cristo, então os irmãos tinham essa dificuldade de entender, e ainda por cima tinha falsos mestres no meio da igreja, o próprio anticristo, que já estava há muito tempo operando, né? E a nossa introdução fala justamente isso, né? Vamos na introdução, diz bem assim na lição, que o anticristo já está operando no mundo há muito tempo. E quem fala isso? Quem escreve isso? Está em 1 João, né, Marcinho? 1 João. 1 João. Lê para mim, por favor, Júnior. Você está aí, né? 1 João, capítulo 4, versículo 1 ao 3, somente, só para a gente poder fechar essa introdução aí e a gente já entrar nos tópicos da nossa lição, né? Uhum. Júnior. Amém, Júnior? Tá aí? Só repete para mim, Marcinho, fazendo por favor. 1 João, capítulo 4, versos 1, 2 e 3. Antes de Apocalipse. 1 João 4. 1 João, Sim, capítulo 4, já foi. versos 1, 2 e 3. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Isso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. 4 também? Filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então tá, só para nós pontuarmos alguma coisa aqui, Júnior. Marcinho, lê mais uma vez, Marcinho. Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Ok. Irmãos, é mais ou menos assim. João, quando escreve essa carta, ele praticamente era o único que estava vivo dos discípulos, era o mais velho. E mesmo antes de João morrer, sendo o único discípulo, Deus já tinha dado essa revelação. João ainda nem tinha uma ideia, João ainda nem tinha ido para a ilha de Patmos. Então João fala bem assim, provar e ver, quer dizer, qual é a forma de nós provarmos hoje e vermos e confrontarmos os falsos ensinos, né? Existem duas coisas que são capitais para nós. Primeira coisa, como que nós identificamos um falso mestre? João falou aí, né? Provar e ver, né, Marcinho? Marcinho? Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, como que nós questionamos a fala de alguém, o pronunciamento de alguém, até mesmo o ensino de alguém? Agora tem o 2, que fala sobre isso aí. Ó. Uhum. Nisto, conhecereis o Espírito de Deus. Como nós vamos conhecer? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo.
Então, como identificar o falso evangelho, irmãos? Né, eu participei, nós estávamos participando de uma live, foi semana passada, né, sobre desviados. E uma coisa que, sinceramente, eu nem tinha pensado, porque eu sempre fui radical. Eu sempre falava, quem nunca aceitou Jesus. Quem desviou, de fato, eu sempre falava, quem é desviado, que nunca de fato aceitou Jesus, que nunca de fato creu realmente. A pessoa que é desviada, o plano que desviou, é porque nunca creu. A gente tem que mudar. A gente sempre tem que mudar, porque o mundo está mudando, o mundo já não é mais o mesmo, então nós precisamos mudar a nossa opinião, sim, com relação à palavra de Deus, né, aos ensinos. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é assim. Então, irmãos, aí foi colocado um ponto lá muito interessante. Muitas pessoas se desviam porque, de fato, tem igrejas que não profana o evangelho verdadeiro. Muitas pessoas desviam porque dentro da igreja não é pregado o evangelho. Essa é a grande questão. Como identificar, então, os falsos mestres? Através da palavra de Deus. Confrontando-os com a palavra de Deus. Então, são duas coisas importantes aqui para nós confrontarmos o que João escreve aqui, os falsos mestres. Primeira coisa, confrontando com a palavra de Deus, com o evangelho. E conferir com a nós verdade. queremos ouvir vocês, viu? Se quiserem participar, não tem ninguém pedindo não, Lucas. Pode ficar à vontade. Ederson, pode falar, Ederson. A própria palavra diz, né? Um cego que guia um outro cego, ambos caem no abismo. Então, muitas vezes, o líder, o indivíduo que está ali liderando, ele é um camarada cego, né? E está guiando pessoas cegas também, que não conhecem o evangelho, e não está ensinando o verdadeiro evangelho. Então, tanto o líder quanto as demais ovelhas, ambas vão cair no abismo. Isso mesmo. Exatamente. Agora, como confrontar? Como comparar isso? Irmãos, é fácil. Gente, é uma coisa que eu sempre falo na igreja quando eu tenho oportunidade. Irmãos, pelos frutos se conhece a árvore, né? Você nem precisa falar para mim quem você é. Pelos frutos se conhece a árvore. Então, como nós podemos hoje confrontar os falsos mestres, né? O anticristo? Através disso. Primeiro, eu faço a comparação com o evangelho. Eu comparo com o evangelho. Depois, eu vou comparar o seu estilo de vida dos falsos mestres, né? O seu compromisso com as ovelhas, com o reino, se ele está frutificando, se a pessoa dá frutos. Então, é assim que se compara, é assim que João escreveu, né? Nós comentamos aqui, né, inclusive na aula passada, que nós somos o quê? As cartas lidas, né? Justamente. Nós somos observados. Assim como os lampejos do anticristo existem aí, os lampejos dos falsos mestres também estão à tona. Todo mundo vê, gente. Todo mundo vê. Me perdoem aqui a expressão. Me perdoe aqui, irmão, a expressão. Mas é burrice. O cara é ser ladrão. É ser ladrão, é ser salteador. Ele cobrar por semente de feijão para curar contra o Covid. Meu Deus. Não, peraí, Marcelo. Tem que ser chamado de ladrão, irmãos. Isso não é evangelho, não. Isso é anátema, isso é maldição. Nunca foi. Nunca falou de Jesus. Como é que, numa situação de crise, o mundo está vivendo uma crise, o tempo nosso é de cuidar das pessoas, tem falsos mestres se levantando e dando uma suposta cura para essa pandemia, mas você tem que pagar, você tem que pagar. Pelo amor de Deus, isso tem que ser chamado de ladrão e não pastor. Dei, Léo, vocês querem falar aí? Nem, e depois Léo, né? Eu quero falar, Marcinha. Pode falar. Boa noite, bom dia, a paz do Senhor. Estou pensando que eu estou no culto. Bom dia. Muito interessante esse formato, irmãos, de aprender a palavra de Deus. Estou gostando bastante aqui da live. Está muito boa a aula. Parabéns, Marcinha. Parabéns, Sandro. E é o seguinte, a gente quer comentar, a gente estava discutindo aqui, eu e o Geis, a gente quer comentar sobre a questão que vocês estavam falando agora dos frutos. Pelos frutos se conhece a árvore. E muito é falado como frutos de ações, né? Coisas que você faz, ações que você produz, almas que você ganha. E muitas vezes, o Senhor, muitas vezes não, o Senhor, ele quer
que a gente trabalhe para ele, sim. Não vamos falar que o Senhor não quer que nós trabalhemos para ele. Mas achei interessante uma comparação porque o Senhor usou até uma mula, o Senhor usou um jumento, usou Satanás, o Senhor usa Satanás para fazer as suas ações. Então, assim, quando a gente fica só olhando ações, o que aquele líder está fazendo, o que aquelas pessoas estão fazendo, quando você fica orando, Senhor, me usa, quando o Senhor te usar, você vai se tornar, no mínimo, o nível de um jumento. Aí, a partir daí, nós vamos começar a poder ficar felizes, porque Deus usou até um jumento. Agora, o que é realmente dar fruto? Não é fazer coisas, e sim ser o fruto do Espírito. Dar fruto, no meu entendimento, que o Senhor traz e quer que a gente peça, é realmente os frutos do Espírito. Então, assim, eu ultimamente mudei muito minha oração a Deus, coisa pessoal. Mudei muito meu pedido ao Senhor, sabe? Em vez de falar, Senhor, me usa, Senhor, eu quero dar fruto, eu comecei a falar, Senhor, eu quero ter o fruto, eu quero ter a benignidade, a bondade, eu quero ter o amor, o domínio próprio, eu quero ser... Amém, né? Glória a Deus. Acho que Ney também quer falar, né? Pode falar aí. Tá. Amém. Mais alguém quer comentar? Eu vi que gente levantou a mão aí. Quer falar? Alguém querendo ir, Lucas? Ok. Léo. Vai, Léo. Nós tivemos um problema técnico aqui, viu? O master lixo caiu na hora. Mas era aquilo que eu estava falando mesmo, exaltar o fruto do Espírito nessa fase e assim, conhecer a árvore, mas conhecer a árvore pelo fruto do Espírito, quem ela é, e não só o que ela está fazendo. Porque muitas vezes, por exemplo, o sepulcro caiado, ele faz demais. O sepulcro caiado, o farisaísmo, ele produz fruto às vistas humanas, mas quem é, né? Quem nós somos, quem realmente aquele profeta é,
que ele está fazendo realmente. Mas quem vai ver isso, muitas vezes nós vamos ser enganados, com certeza. Nós, como ser humano, vamos olhar e vamos pensar que vai estar sendo feito, mas o Senhor, nós sempre confiar também que o Senhor é justiça. O Senhor, ele não vai deixar que nós fiquemos enganados, que o povo fique enganado por aquele profeta que faz, mas não tem os frutos do Espírito. É nesse sentido que eu queria dar a contribuição. É isso aí, Léo. Eu vou comentar agora que você falou isso. É uma questão muito importante, porque o Evangelho, eu estava até pregando na segunda igreja, semana passada, o Evangelho revela quem a gente é. E muitas vezes, Léo, a questão de produzir frutos não quer dizer que você tem que ter um ativismo religioso. Pelo contrário, abra mão do seu direito. Quem quiser salvar a sua vida vai ter que perder. Quem quiser ganhar com Jesus vai ter que perder. Quer dizer, abra mão do seu direito. Eu sou apaixonado por João 15, versículo 15, parece que fala que Jesus fala assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, você pode pedir o que quiser, eu te darei. Aí eu te pergunto, se eu estou em Jesus, eu vou pedir o quê? Eu vou precisar de quê? Eu não vou precisar de mais nada. Eu vou abrir mão do meu direito, entendeu? Eu vou produzir fruto do meu jeito. Produzir fruto é muito bem colocado aí. Não é ativismo religioso, não é? É você dar para Deus o que você é, o que você tem, o que você pode. E isso aí, né, também acho muito importante essa pontuação sua sobre essa apostasia religiosa, né? Porque o que a gente mais vê hoje não é julgar, irmão. Nós não estamos aqui juiz, não. É o que a Bíblia diz, irmão. Está bem claro. Jesus falou bem assim, Mateus capítulo 15, versículo 8. Este povo me honra com os lábios, mas o coração, está longe de mim. Então, assim, está escancarado, irmãos, a palavra de Deus. Ninguém será indesculpável diante de Deus. E o que nós mais vemos aqui na nossa cidade são igrejas cheias, mas daqui a pouco fulano de tal está fazendo isso ou fez aquilo, nós ficamos sabendo, igreja cheia de pessoas, mas sem compromisso. É o que Crainha fala, é céu na terra, mas na verdade, irmãos, nós temos que levar a terra até o céu. Esse aqui é o evangelho de verdade de Jesus. O evangelho revela quem a gente é. Você não precisa estar numa igreja cheia de oba, essa coisa, não. Você tem que conhecer a palavra de forma simples, né? O evangelho, irmãos, é simples. Amém? Vamos lá? Vamos entrar para o primeiro tópico, né, amor? Então vamos ao primeiro tópico, né? Que é a origem do pecado. Vamos entrar agora? Não é isso, amor? É o homem do pecado. Aí, o nosso primeiro subtópico é a origem do homem do pecado. Então tá, irmão, nós estamos falando aqui sobre o homem do pecado, né? Que é a encarnação máxima da maldade. A Bíblia fala que nos últimos dias, Satanás vai escolher uma pessoa, vai levantar para praticar o mal, e essa pessoa, de tanto praticar o mal, ele vai se tornar semelhante a Satanás. Mas só que essa pessoa já tem se configurado na história, né? Quem é o homem do pecado? Como surgiu? Eu dei uma pincelada aqui agora, Mateus 15, 8, mas vamos lá ver como que tudo surgiu, né? Falar em Gênesis, no capítulo... Gênesis quanto, Marcinha? Gênesis capítulo 4, versículo 1 a 10. A origem do homem do pecado. Nós conhecemos a história que Caim oferece uma oferta para Deus, Abel também oferece, mas Deus, nós não sabemos o motivo, Deus rejeitou a oferta de Caim. Nós não sabemos o motivo, a verdade é essa, né? Mas duas coisas que eu queria anotar aqui, que está bem claro aqui na lição, nós não sabemos o porquê Deus rejeitou a oferta de Caim, mas duas coisas Deus viu. O motivo da oferta e da qualidade. É o que eu falei aqui agora, Mateus 15, 8. Este povo me honra com os lábios, mas o coração dele está longe de mim. Então, quando Deus rejeita a oferta de Caim, não foi só a oferta que rejeitou. Deus rejeitou o que estava no coração dele. É interessante, irmãos, a gente vê que isso lá no início já começou esse anticristo a surgir, esse homem do pecado surgindo, né? E a gente vê que tudo isso envolve o quê? Esse anticristo, ele é o quê? Ele é mentiroso. Uhum. Ele está envolvido na mentira, na enganação. E a gente pode ver a atuação dele lá no Gênesis 3, quando ele fala para Eva para provar do fruto. E ela questiona, né? Fala, mas disse que não era para provar ela, não. E ele diz, não tem nada a ver, pode provar. Ou seja, olha o diabo já entrando, enganando.
porque ele é o enganador. Então, desde o início, ele já começa a se envolver e a pronunciar os seus lampejos. E aí chega Caim aí, que por algum motivo ele faz alguma coisa que o quê? Que está ao contrário àquilo que Deus queria. De uma forma, por algum motivo, Deus não se agradou. Ele não quis. Veio Lameque lá na frente. Deixa eu falar aqui. Por que Deus rejeitou? Ele não deixa eu falar, vocês estão vendo? Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Não existia lei naquela época cerimonial que tinha que ser ofertas. Não, porque Deus olhou o coração, gente. Deus olha o motivo e a qualidade do coração. Qual é o motivo e a qualidade do evangelho que você vive? Por que você é crente? Qual é o motivo de servir a Deus? Qual é essa qualidade que você tem para servir a Deus? Só uma coisa aqui, porque nem quer falar. Tá. E antes de nem falar, eu queria só lembrar que desde o início a gente vê esse anticristo surgindo e querendo até interferir a vida de Jesus, né? O que Faraó fez? Começou a matar as criancinhas para quê? Para impedir que o Cristo viesse. Deixa eu nem falar. Amém. Léo também quer falar, né? Depois o pastor. Beleza. É eu ou o pastor primeiro? É o seguinte, o pastor está fazendo anarquia ali. É o seguinte, essa interpretação sobre... Eu quero comentar o que Santo falou e o que nem falou. Eu acho interessante demais essa passagem de Caim. Primeiro, porque Caim foi o primeiro cara, foi a primeira pessoa que teve treta com Deus. Ele foi o primeiro. Ninguém tinha tido ainda briga contra Deus. Tem desobediência, tem outros tipos de pecado, mas treta com Deus foi o primeiro. Ele virou para Deus e falou: se por acaso sou eu babado, meu irmão? Ele peitou Deus. Né? O cara era tupetudo pra caramba. E a segunda coisa é o seguinte: Sandro falou sobre o coração de Caim, e nem fala sobre a oferta de Caim. Eu acho que as duas coisas aí se encaixam, mas a gente tem que lembrar que no tempo de Caim não tinha ainda a lei para nos falar qual era o pecado, como nós deveríamos, como aquelas pessoas deveriam proceder. O pecado, se a gente for estudar direitinho, a gente vê que a lei, ela aponta o pecado, né? Ela revela o pecado. E Cristo, lá na frente, ele vem para nos transformar e nos dar uma saída para o pecado que a lei descreveu. Mas tudo bem, nessa época não tinha a lei ainda, e mesmo assim, o Senhor rejeitou a Caim. Por que o Senhor rejeitou a Caim? Quando a gente era criança, que a gente estudava aquelas Bíblias, eu e Geis até comentamos que tinha o desenho da oferta de Caim, era aquelas frutinhas assim, meio feias, murchas, e realmente a gente tinha essa noção de que era a oferta que Caim
que o Senhor rejeitou de Caim. Mas, se a gente pegar o versículo, a gente fala assim, o Senhor rejeitou o proceder de Caim. O proceder. Então, eu creio, na minha interpretação, que vai mais, né, do que a oferta. Porque muitas vezes a gente pega essa passagem para poder discutir assim, você tem que dar a sua melhor oferta, seja como outras pessoas também na palavra, como a viúva que deu a única moeda. Mas eu acho que o enfoque nessa passagem aí não é a oferta, e sim o proceder de Caim. Não adiantaria nada Caim ele ter um proceder errado, mas no momento da oferta, ele, por uma revelação ali, ele pegar o melhor, ele poderia ter pegado o melhor dele, ele poderia ter pegado a primícia, a melhor plantação dele, mas o Senhor rejeitaria ele da mesma forma, porque era o proceder dele, era a vida, era o coração, era o interior que o Senhor estava sondando, e não realmente ali a oferta em si. Meu entendimento é esse. Beleza? Ok, obrigado, viu, né, pela participação, Léo. Mas, assim, é uma coisa para nós pensarmos, né? Motivo e qualidade. Deus... Ô, Caim, qual é o motivo da sua oferta? Você está me oferecendo porque você tem muito? É porque você está me oferecendo porque você tem o melhor? Você tem um de sobra? Olha só como que Jesus se regozijou com a oferta da viúva pobre, com uma moedinha. Então, assim, nós temos que pensar também, né, nessa situação, nessa posição, né? O motivo e a qualidade da nossa oferta para Deus, que pode ser aplicado como motivo e qualidade do nosso relacionamento. Gente, tem gente que vai na igreja por ir. Nós sabemos disso. Qual é o motivo que você vai na igreja? Qual é o motivo que você vai? Qual é a qualidade do louvor que você está oferecendo? Né? Assim, a gente vai na igreja e ninguém quer julgar ninguém, claro. Ninguém tem. Nós não queremos julgar as pessoas. Mas, assim, um dos motivos que eu vejo, né, e Léo, para a rejeição da oferta de Caim, Léo pontuou muito bem. Ainda não existia uma lei cerimonial, tinha que oferecer o bezerro assim, assado, não. Deus olhou o motivo e a qualidade da oferta dele. Por que ele está ofertando? Ele está falando porque tem muito ou pouco? Qual é a qualidade? Está dando melhor? Porque Deus aceitou a de Abel, que era verdura. E que tem aqui verdura melhor que carne nunca. Então, é que Abel colocou o melhor, colocou o coração, aquela alegria, ele preparou tudo, gente. Eu acho que também podemos pensar nisso, né? Talvez seja o motivo e a qualidade que Deus olhou também na oferta dele, né? Gente, Betinha quer falar e depois Diego. Pode falar, Betinha. Liga o microfone, Betinha, pode falar. Só para talvez fechar essa questão de Caim e Abel aí, gente, porque eu dei essa aula e infelizmente teve pouca adesão, né? Acho que foi só uns 6 que participaram, a primeira aula online. Aí, o que acontece? Eu expliquei muito bem explicado essa questão de Caim e Abel, né? O versículo 7 de Gênesis 4 resume tudo. Quando Deus diz para Caim, se procederes bem, serás forte, e se procederes mal, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas deves dominar sobre ele. Então, a questão de Caim foi a inveja. Desculpa, está muito próximo, eu estou atrapalhando aqui. Então, gente, a questão era realmente a inveja, porque Abel era um cara diferenciado, Abel era um cara que tranquilo, que tinha o fruto do Espírito, e Caim já não era dessa forma. Deus, ele sondava, Deus conheceu o coração de Caim, por isso que Deus fala isso com Caim, no versículo 7. Então, a questão todinha não foi assim, a oferta em si, mas foi o desejo que movia o coração deles. E no caso de Caim, ele tinha um coração mau, ele tinha um coração invejoso. Ok? Só isso, obrigada. Amém. Diego, você quer falar também? Pode falar. Cíntia, bom dia a todos, paz do Senhor Jesus, amém? Além do que Sandro falou, concordo plenamente, Léo e nem disse aí, tem um outro requisito que eu acredito piamente que chamou a atenção de Deus, que
Caio, Abel e Caim, disse assim, Abel ofereceu amém, Pedro? Disse assim, Abel ofereceu com fé e Caim não. Nós podemos observar aí, vamos lá em Hebreus 11:4. Abra a palavra de Deus aí, pessoal. Hebreus 11:4. É um outro requisito que eu acredito que chamou a atenção de Deus. Amém? Posso ler? Disse assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Olha para vocês verem a diferença, o quanto a palavra de Deus é maravilhosa. Eu acredito que até hoje a oferta dele fala, sendo que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas a plena convicção daquilo que se espera. Então, só para contribuir com os irmãos, teve esse requisito a mais aí da oferta de Abel. Tá bom, irmãos? Deus abençoe e obrigado pela oportunidade. Amém, irmãos? Então vamos seguir em frente, né? Pastor, não quer falar, não? Levantar a mão aí, Lucas? Então, irmãos, só para seguir aqui, então, o homem do pecado surge nesse contexto. Ele é fomentado no coração. Pastor Elcio, ele falou lá na casa de Simone, Provérbios 4:23, para Giovana, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque do coração procede as saídas da vida, as decisões, as atitudes, a nossa vida. Então, do coração, tem um texto bíblico que fala que homem bom, do bom tesouro do seu coração pratica o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração pratica o mal. Então, assim, irmãos, o homem do pecado, ele é fomentado no coração, e foi assim que aconteceu com Caim, entendeu? Vamos lá, Caim, então, os dois personagens épicos lá de Gênesis, é justamente Caim e Lameque. Lameque, porque ele matou um homem, porque o homem o feriu e pisou no pé dele. Pastor, eu estou confusa aqui. O senhor quer falar? O Lucas está falando que o senhor levantou a mão, quer falar? Lucas? Ok, tá me ouvindo? Não, eu levantei, mas depois eu desisti. Eu estava querendo aceitar Jesus. Brincadeira. Não, Marcinha, eu concordo com tudo que foi dito. Diego colocou uma pulga atrás de minha orelha aqui, porque leu aqui em Hebreus que fala que a oferta de um foi superior da outra, né? A oferta de Caim, deixa eu ver, 4, a oferta de Abel, pela fé, 11:4. Abel ofertou a Deus um sacrifício superior ao sacrifício de Caim. E aqui, quando nós vamos olhar aqui, que realmente, para mim escolher entre comer verdura e comer uma carne de boi, um assado, eu vou preferir, só que eu não sou Deus, não é verdade? E tudo que foi dito aí, por Léo, por Detinha, por Nen, foi bem explícito, né? Porque Deus, Abel mais Caim, na caminhada até Deus, até o sacrifício, levar o sacrifício, eles podiam trocar de oferta, você levar a minha ou levar a sua. Então, o que Deus está olhando é exatamente isso. É aquela questão, né? Se você for dar uma oferta e você lembrar que você está com bronca, com raiva de alguém, deixa sua oferta no altar, volta, conserta sua vida, depois está a sua oferta. Amém? É só isso. Valeu, um abraço. Amém, pastor. Obrigada. Amém, pastor. Então vamos dar sequência aqui, né, irmãos? Fechar essa parte de a primeira origem do homem do pecado surge lá no jardim, surge lá em Gênesis, né? Capítulo 4, sobre a história de Caim e Abel e sobre Lameque, ok? Fechando essa pontuação aí, que o homem do pecado surge primeiro no coração, no motivo da pessoa, né? Vamos lá. Tópico 2. Quais são os títulos do homem do pecado? A Bíblia fala que Desliguei-me. O professor saiu, agora nós podemos atentar.
Nossa, mas deu eco. Tô de olho aí, viu? Sem bagunça na sala, por favor. Vamos tomar café, gente. Aproveita o recreio. Ué, que deu? Para, gente. E aí, mãe? Bom dia. Olha. Vai lá. Tá ok, já? Voltou? Voltou. Anotei o nome de quem bagunçou, viu? É Lucas bagunçando aqui. Foi não. Vai, Foi amor, chato vou fazer alguma continuar. coisa. Você tá mexendo, não sou não. Vai lá. Coloca na tela máxima. Ok, pessoal? Voltou aí, tranquilo? Então vamos lá, né? Tá ok, Lucas? Sem problemas Beleza. técnicos, né? Tudo é mais difícil ao vivo, gente. Então vamos lá. Vamos passar agora para o segundo subtítulo, que é Títulos do Homem do Pecado. A Bíblia, ela caracteriza como este homem do pecado como o próprio anticristo. A nossa referência é a 1 João, capítulo 2, versículo 19, 18, né, Marcinho? 1 João, leia. Alguém pode ler, por favor? 1 João, capítulo 2, versículo 18. Vamos ver os títulos aí, então. Do homem do pecado. Naidinha, abre aí, por favor, Apocalipse 13, versículo 1. Josias está aí? Tá não? Júnior, abre aí pra gente, por favor. Tá não? Tá sim. Fala aqui, tá, Lucas? É mais fácil. Deuteronômio 9, 26. Daniel 9, 26. Viu, Júnior? Então vai lá. Quem tá lendo 1 João? Pode ler, por favor. Se tiver ninguém lendo, eu leio. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Pode ler? Pode ler, por favor. Só uma dúvida aqui. É. Daniel 9? 1 João 2,18. Filhinhos, esta é a hora derradeira. E, assim como ouvistes que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Então tá, então a gente viu em João aí chamando ele como o anticristo, né? Ele fala que muitos se têm feito anticristo. Isso é muito preocupante, irmãos. Muitos se têm feito anticristo. Isso quer dizer, isso remete ao quê? Remete, assim, não na figura principal do homem do pecado, mas isso remete à figura do que nem colocou aí, da apostasia, da religião. Muitos têm se colocado como anticristo. Rejeita a mensagem do pastor, rejeita o ensino, rejeita a doutrina, e quem rejeita o ensino do pai e da mãe, você acha que vai aceitar o ensino da sociedade? Então, assim, muitos têm se feito de anticristo, têm endurecido o seu coração. É uma questão, assim, nós temos que se pensar nisso, né? O pastor podia vai falar, hein? É aquela questão, irmãos. Presta bem o que eu vou falar com vocês aqui agora. Você pode pecar? Você pode pecar, lógico que você pode pecar. Mas com a consciência que o seu pecado vai afastar cada vez mais o seu coração de Deus, entendeu? É o que o Ricardo falou, né? Então, assim, você pode pecar, tranquilo, pode pecar, mas com a consciência que o seu coração vai fora da graça de Deus, entendeu? A questão é essa. Muito tem se feito Cristo. Pode falar, pastor. É interessante. Tá me ouvindo? Pastor? Caiu lá, né? Acho que caiu lá, né, pastor? Então ele volta e fala depois. Pastor, voltou? Quer falar, pastor? Liga o áudio, pastor. Liga o áudio, Perfeito. pastor. O Aldo,
Tá ligado? Então Tá me fala. ouvindo? Beleza. Eu não, Diego leu, Edson leu o versículo 18 de 1 João, o 19 fala assim, ó, e eles saíram do nosso meio, mas não era dos nossos. Isso é um adjetivo muito forte para a gente ficar atento, ainda saiu do nosso meio, mas não eram dos nossos. Só isso, viu? Valeu, um abraço. E isso, pastor, serve para nós lembrarmos também que muitas seitas e religiões saem do meio da igreja, do meio do evangelho. Quantas surgiram aí de igrejas tradicionais e fomentaram outras opiniões, outras igrejas, né? Então, muitas igrejas aí, muitas falsas igrejas, falsos ensinos, saem do meio da igreja, né? Infelizmente. Então, o primeiro título que o homem do pecado recebe, claro, notório, que é anticristo. Depois, o segundo título... Está em Apocalipse, eu pedi Naidinha para ler. Apocalipse 13:1. Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. Você lê para a gente, Naide? Sim. Apocalipse 13:1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então, ok, irmãos. Então, o segundo título do homem do pecado é a besta que sobe do mar, não é isso? Então, a gente vê anticristo, né? Citado por João, e a besta que fala aí em Apocalipse. E a gente vê também lá no livro de Daniel um outro título que se dá a esse anticristo. Quem abriu foi Júnior? Daniel 9:26, Júnior. Isso, posso ler aqui? E depois de 62 semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Também Jesus se refere a ele lá em João, capítulo 5, né, Marcinha? 43, como mentiroso. Lê para mim aí, Ney, por favor. João, capítulo 5, versículo 43. Aí vem Jesus apresentando ele para a gente como mentiroso, enganador. Cadê, Ney? Pode ler. João 5:43, né? 5:43, bem assim. Só um minutinho. Alguém botou versão diferente? Não. João 5:42. Esse mesmo. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais, rejeitaram a palavra. Se outro vier em seu próprio nome, a este aceitareis. Então, gente, o que a gente vê? A verdade vem. E muitas vezes a gente rejeita a verdade e abraça a mentira. Quando abraçamos a mentira nos envolve. E a gente acaba a escolher a mentira porque ela é mais fácil de ser acreditada ou mais fácil de ser seguida e rejeitando essa verdade. O diabo ele está sempre ligado à mentira. Nem falou numa última lição aí que o quê? Que ele a única coisa que ele criou foi a mentira. A Bíblia fala que ele é o quê? Pai da mentira. Na verdade, ele é o maior imitador que tem. Ele ama imitar as coisas que foram criadas por Deus, mas criar mesmo, ele criou a mentira. A mentira é totalmente ligada a Satanás. Então, ele veio mentir, ele veio enganar. Esse anticristo, esse príncipe que fala Daniel, essa besta que Apocalipse vem pronunciar para a gente, é esse mentiroso que está proposto a nos enganar e a nos tirar do nosso propósito maior.
que é a nossa vida eterna, né? Que é a nossa santificação. E essa, na verdade, são os títulos dele, né? E como nós lemos aqui anteriormente na lição, na leitura bíblica, olha só, se você voltar lá na leitura bíblica nossa, que é 2 Tessalonicenses 2, versículos 6 e 7, fala assim, e agora vós sabeis o que o detém. Olha só, presta bem atenção. Presta atenção. Versículos 6 e 7. E agora vós sabeis o que o detém. Aqui não fala de uma pessoa, fala de o quê? De um sistema, fala de alguma coisa. Ó. Versículo 6, na leitura bíblica em casa. 2 Tessalonicenses 2, versículos 6 e 7. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, ok? Alguma coisa detém ele, para que não se manifeste agora, quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Só que no versículo 7 fala bem assim, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então, enquanto no versículo 6 fala que alguma coisa o detém, no versículo 7 fala que alguém o detém. Então, irmãos, o que eu quero colocar para os irmãos aqui, que para o surgimento assim pleno do anticristo, três coisas podem deter no momento agora, né? Versículo 6. E agora, vós sabeis o que o detém. O que pode deter o anticristo surgir agora? Pode ser um governo? Pode, com suas leis. Pode ser um governo? Pode. Pode ser a igreja? Pode. Pode ser o evangelho? Pode. Então, assim, até agora, enquanto nós estivermos aqui nos dedicando, nos interagindo como igreja, vamos estar preparados para o anticristo. Mas só que no versículo 7 fala que somente agora, quando for te dado o Espírito Santo, aí já era, entendeu? Amém? Amém. Irmãos, no terceiro subtópico fala sobre a natureza do homem do pecado. Essa natureza do homem do pecado, a gente vê que ele é totalmente parecido com Satanás. Ele chega até a ser confundido com o próprio Satanás. Pode falar, né? Eu estava pensando, por todo o tempo, a gente aprendeu que quem o detém é o Espírito Santo, né? Eu não sei se vocês lembram de outros estudos anteriores que nós fizemos, mas a gente sempre estudou sobre isso, que quem detém a manifestação do Espírito Santo, do anticristo é o Espírito Santo. Mas hoje eu tenho um entendimento novo sobre isso, que quem o detém é a igreja, porque o evangelho será pregado a toda criatura, então virá o fim. E o anticristo, ele será destruído, né, quando na vinda de Cristo, como nós vemos no início aí, no texto áureo, né, ele será totalmente aniquilado. Então, assim, a responsabilidade da igreja, a igreja, ela que está tardando a vinda de Jesus, porque o evangelho não foi pregado a toda criatura. Então, quando o evangelho for pregado, através da igreja, aí sim, aí dará-se a manifestação total, né, visível do anticristo e a vinda de Jesus para salvar a igreja. Por quê? O que o apóstolo Paulo fala? Que nós somos indesculpáveis. Então, ninguém vai poder chegar diante de Jesus e falar, Senhor, mas eu não ouvi falar do Senhor. Mas eu não sabia que tinha o anticristo, eu não sabia que o Senhor viria. Então, nós somos indesculpáveis, né? Todos serão indesculpáveis diante disso, diante da vinda quando Jesus vier, né? Não terá desculpas. Então, o que eu penso que quem detém, no caso aí, o anticristo, de vir é a própria igreja. Então, justamente por causa disso, porque a igreja não tem pregado. Eu não sei, é o meu entendimento hoje, né, sobre isso. Bem? O versículo 6 está bem claro, né, irmã? Eu também, na minha opinião, no meu ponto de vista, aqui no versículo 6, é a igreja. Por quê? Vamos imaginar, um exemplo aqui. Se houvesse um governo, né, lá em Sodoma e Gomorra, vamos imaginar como é que era a organização de Sodoma e Gomorra. Como é que era o governo lá? Tinha governo? Não tinha. A cidade, ela se sucumbiu no pecado. Então, assim, não tinha ordem, não tinha decência, não existia moralidade em Sodoma e Gomorra. Né? Então, assim, não tinha governo. Beleza. Não tinha ninguém lá que proclamasse, só tinha apenas um justo só. Quem é que morava em Sodoma e Gomorra que foi livrado? Foi Ló, não foi? Então, como tinha deficiência de governo, né? E só tinha o sol lá,
O que aconteceu? O que sobreveio sobre aquela cidade? O juízo de Deus. Então, assim, hoje não há governo, né? Por que o juízo de Deus não se aplacou até nós até agora, Marcinho? Por quê? Porque ainda há o evangelho. Está sendo anunciado o Gente, vai evangelho. consolidar. Que Quando coisa acabar o boa. evangelho, deixa eu terminar, assim. Quando acabar o evangelho, aí vai vir o juízo de Deus. Quando tiver mais o Espírito Santo, qual é o papel do Espírito Santo aqui na Terra? É nos consolar, é revelar a palavra de Deus. Quando faltar isso aí, já era. Ok, irmãos. Nem pode falar. Ok, né? Você colocou aí o versículo 7, né? Falando aqui do Espírito, é isso? Ok. Então vamos lá, Marcinho. Agora vamos falar sobre a natureza do homem e do pecado, não é isso? Na verdade, só para a gente fechar esse Esse primeiro tópico ainda, né? Que é a natureza do homem e do pecado, que ele é na força maligna e ele realizará sinais e prodígios, né? Que vai enganar a muitos, a gente sabe disso. E uma coisa que é uma ousadia dele, inclusive, ele quer, na verdade, ser adorado, né? A gente vê lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 1, ele pedindo a Jesus, né? Se você prostrar e me adorar, eu vou te dar isso aqui tudo, essa riqueza toda. Então, o desejo de Satanás, na sua essência, é ser adorado. E a gente vê lá no 2 Tessalonicenses 2:4. Nós lemos aqui, nós lemos aqui, irmãos, no versículo, né? 4 e 9, versículo 4. O qual se opõe à sua natureza, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O versículo 9, nós lemos aqui no início. E essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Irmãos, Então, assim, e olha o que fala em Apocalipse 13:4, diz o seguinte, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Ou seja, e a revista fala que os que não tomarem parte no arrebatamento da igreja serão obrigados a prestar-lhe honras e adoração. Misericórdia. Então é por isso que eu creio no arrebatamento da igreja antes do homem do pecado, entendeu? É por nós isso vamos, que a gente nós não crê, vamos né? estar aqui. O nosso foco aqui não é saber quem é. Não. Eu quero estar com Cristo, entendeu? Faz um resumão aqui, amor, da missão do homem do pecado, Então, que é opor-se a então, Deus. irmãos, a natureza o pacote é esse. A natureza dele. Colocar-se acima de Deus é mentir, enganar. Isso tudo mais que é a natureza do homem do pecado. Amém? Agora vamos passar rapidamente por tópico, não vai acabar. A gente já está acabando para vocês verem, irmão. Já é 11h03 e já vamos fazer um resumão aqui da missão do homem, né? Isso. Quer falar, Ney? Pode falar, Ney. Né? Apocalipse 13:1, daqui a pouco vamos chegar lá, se der tempo. Beleza? Então vamos lá. A missão do homem do pecado. Qual que é a missão dele, Marcinho?
opor-se a Deus, na verdade, que é isso aí, tudo que Detinha falou, né? A igreja tem que ir, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, e se a igreja não vai, não salga, não dá sabor, não dá diferença, o mundo vai se perder, né? Porque nós somos aqueles que fazemos a diferença. E tem aquele opor-se também a Israel. Então, assim, já que é um pacotão, irmão, bora Fazer um resumir aqui. resumão, né, Então pra tá. dar tempo. Qual que é a missão dele? Opor-se a Deus, opor-se a Israel e a Cristo. A Jesus Cristo Jesus e Cristo. opor-se à igreja, né? São os quatro. Opor-se a Deus, opor-se a Israel e opor-se a Jesus Cristo, né? E também opor-se à igreja. Então, são quatro. Opor-se a Deus, a Jesus, a Israel e a igreja. Veja bem, na Segunda Guerra Mundial, morreram mais de 6 milhões de judeus. Então, a intenção agora do anticristo é chegar e solapar o que tiver de judeu. Então, a intenção é essa, porque Israel sempre foi a menina de Deus. Então, Israel, irmãos, é o relógio escatológico de Deus. Irmãos, nós estamos inseridos na videira aqui, nós estamos injetados, mas a promessa é para Israel. Veio para os seus, e os seus o rejeitaram, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, assim, nós estamos enganjados nessa salvação aí, nós estamos enganjados, mas a promessa original, patenteada, é para a nação de Israel, é para os judeus, entendeu? Então, assim, a intenção dele, primordial, é acabar com a nação de Israel, matar todos os judeus. E essa perseguição dele contra a igreja, contra Jesus, lá do início ainda da época de Herodes, quando Herodes decide matar todas as crianças, né, de 2 anos abaixo, entendeu? Então, assim... Por isso, gente, a gente tem que orar por Israel. Salmo 122, Davi já pedia, orai, né? Orai por Jerusalém, orai por Israel. E aí a gente vê opor-se a Jesus Cristo, opor totalmente a Jesus Cristo, ou até se colocar-se no lugar do próprio Jesus Cristo. Olha a ousadia do anticristo. E o diabo, ele sistematicamente, ele facilitamente, ele tem um facilitador para investir contra a igreja, porque ele conhece perfeitamente o mundo. É João capítulo 15, eu vou ler aqui para os irmãos rapidinho aqui, João 15, versículo 18 e 19, o diabo já tem uma arma pronta nas mãos dele, que é o mundo, para investir contra nós. João capítulo 15, eu vou ler aqui versículo 18 e 19, diz bem assim, irmãos, João 15, 18 e 19, Jesus falando, se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Então, o diabo, ele tem toda a logística do mundo para afrontar a igreja, né? Sim, todas as ideologias, tudo que o mundo oferece de ideologia, quer ser físico, quer seja ideológico, para afrontar a igreja, para atacar a igreja, né, Marcelo? Só para fechar essa parte aqui, irmãos, é bom a gente lembrar de Efésios 6,10, que fala sobre a armadura de Deus. Na verdade, a gente está em guerra, a gente vive em guerra. E quando a Bíblia fala que nós precisamos dessas armas, não são armas carnais, mas são armas espirituais, não é? E assim, quem usa arma? São soldados. Se nós somos os soldados, é porque nós realmente estamos em batalha, estamos em guerra. E para vivenciar ou vencermos até mesmo essa guerra, nós precisamos de estar armados com a palavra de Deus. Né? Nos vestir dessa armadura do Senhor. Para fechar, a gente vai para o terceiro... Que é a destruição, né? Que é a destruição, né? O homem do pecado. A destruição do homem do pecado, né? Qual vai ser... A Bíblia fala, irmãos, lá em Apocalipse, que vai entrar agora a questão que você falou aí, sobre as 42 semanas de Daniel, né? Então, assim, haverá uma paz, uma aparente paz, até 3 anos e meio, né? O anticristo vai surgir no mundo. A falsa paz. Haverá uma falsa paz aos 6 anos e meio. E quando chegar no auge dessa paz, na metade, é que ele vai ser desmascarado. Apocalipse, capítulo 13. Quer dizer, quando chegar na ascensão do império do anticristo, ele vai ser desmascarado, rejeitado, né? Apocalipse, capítulo 13, versículo 5. Vai ver? Vamos ler? Na verdade, é o Apocalipse todo, né? Apocalipse 13. É o capítulo Na verdade, irmãos, é Apocalipse 13 todo, depois. entendeu? Mas só quero pontuar aqui, que me colocou aí, sobre as duas testemunhas, né? 13:1, você quer? Apocalipse 13:1, depois você lê 13:5. 13:1. 13:1 diz assim: Vi
Emergi do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diamantes, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Versículo 5 agora. E o 5 fala: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Então tá. A besta e o falso profeta vão reinar absolutamente. O primeiro será um agente político e o segundo um delegado religioso. Então, assim, o diabo vai ter duas testemunhas, né? Um agente político como se fosse um profeta deles, entendeu, né? Então, vão ser levantados um grande profeta, né? Juntamente com o líder político daquela época lá, né? E no auge desse ministério, eles vão ser derribados, né? Deus vai derrubar. Apocalipse 13, versículo 7 e 8, amor. Apocalipse 13, versículo 7. No auge. 7 e 8. Diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Justamente. Quando chegar no auge, no clímax de tudo, né, vai ser derrubado. 1 Tessalonicenses 5, 3, para encerrar aqui. 1 Tessalonicenses 5, 3. 1 Tessalonicenses 5, 3 diz assim: pois, lê para mim, amor, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirão repentina destruição, como as dores de parto, aquele que está grávido, e do modo nenhum escaparão. Amém? Gente, só para fechar aqui, só para falar sobre a ruína e o império, né? Quando vai acabar esse império de Satanás, Apocalipse 19, 20 fala o seguinte: mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com sinais feitos diante dela seduzia aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E no 20:20, para fechar, no 20:10, desculpa, fala o seguinte: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O homem do pecado e também o profeta, né? Então, assim, uma liderança mundial e o seu profeta, né? Então é isso, nós passamos um pouquinho do tempo, né? E acabou que o final foi um pouco corrido, não vou poder dar conta. Irmãos, então é o seguinte, e aí? Vai haver salvação no meio de tudo isso aí? Né? Quem quer falar? Não, peraí, deixa eu colocar aqui uma pergunta aqui. E aí, irmãos? Vai haver salvação no meio de tudo isso aí? Né? E aí? E quem não se curvar a besta? Vai ser salvo? Fala aí, Ney. Você fala, naquele advento lá que Elias vai levantar e Moisés... Peraí, deixa eu quer falar. Eu penso, Sandra, eu penso que é outra aula, entendeu? Eu penso que foi muito pouco o esclarecimento sobre o anticristo. Tem muita coisa ainda para se ver, para se falar sobre o anticristo. Muita, muita coisa mesmo. Inclusive, o melhor esclarecimento sobre esse período da grande tribulação, que são 7 anos, né? A semana de Daniel, esse período aí, essa divisão, né, de 3 anos e meio, onde o anticristo trará uma falsa paz, vão enganar muita gente e tal. Então, tem muitas coisas que acontecerão nesse período. E a segunda etapa da grande tribulação. Essa questão também de a salvação nesse período, assim, é um pano para manga, sabe? É um estudo maior, mais completo. Eu acho que ficou com muito gostinho de eu quero mais, entendeu? Essa aula aí no final dela, tem muita coisa ainda para se falar, para esclarecer. Eu não sei, de repente, poderíamos aprofundar um pouco mais aí nessas próximas aulas aí, não sei qual é a proposta aí dos irmãos, né? Principalmente do diretor, dos diretores. É isso.
Né, nós não aplicamos o estudo dessas duas testemunhas, não, entendeu? Nós só aplicamos mais na lição, na figura do homem do pecado, entendeu? Mas, assim, são muitas correntes, né? É um leque, né? Então, assim, nós estamos só falando desse advento agora, desse tempo, desse homem do pecado. Quem é ele, o que ele vai fazer, como vai ser derrotado. Nós não aplicamos o nosso conhecimento, o nosso estudo, essas duas testemunhas, que alguns falam que seria Elias, seria o Moisés, né? Seria uma junção diferente desse tempo. Não seria nesse mesmo tempo, seria outro tempo. A gente, claro, pode vir para você depois, precisar estudar, tranquilo. Beleza? Conclusão, irmãos? Próxima lição. É isso que eu dou um recado depois. Conclusão aqui, Marcinha vai ler a conclusão rapidão. Ó, gente, próxima lição, ó. Como de Sandro, né? E a conclusão dessa, como a Detinha falou, tem muita coisa para falar mesmo, né? E ela é uma pessoa ótima, inclusive, dessa lição, as próximas, né, Detinha? Eu só daqui, só tá bom. Nossa, e aqui o resumão fala assim: o homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mau e blasfemo de todos os tempos. Em termos de maldade, quer essencial, quer formal, será ele superado apenas por Satanás. Aparelhado pelo diabo, há de se levantar contra a criação e contra o próprio Criador. No entanto, ele não irá adiante, pois o Senhor Jesus Cristo destruirá com o sopro de sua boca. Então, irmãos, se eu fosse fazer um resumo dessa lição de hoje aqui, é simplesmente isso. Ó. O anticristo está aí, tá? Existem lampejos dele, vai surgir a qualquer momento, né? Mas vai surgir depois que a igreja for arrebatada, eu creio no arrebatamento da igreja. E nós temos que nos cuidar disso aí, né? Para que a gente não perca essa salvação. É o que nem falou aí, né? A vinda dele pode vir amanhã para qualquer um de nós. Então, assim, temos que estar preparado. Se vai passar ou não pela grande tribulação, se vai conhecer ou não o homem do pecado. Então, o homem do pecado é isso aí. É a figura do anticristo que já existe, está aí e está sendo fomentado para, na hora certa, explodir. Ok? Amém. Irmãos, obrigada. Deus abençoe a cada um. Nós vamos deixar para a Edson dar o recado agora e depois o pastor Elson vai fazer a oração final para a gente. Amém? Amém. Não, só falar, irmãos, que hoje a gente vai estar disponibilizando um vídeo para as crianças, né? Então, os professores do culto infantil vai estar fazendo um vídeo toda semana e aos domingos a gente vai estar disponibilizando um vídeo para as crianças. Então, tanto estrelinhas, acho que pode ser também aproveitado para os heróis, né? Tá ensinando, né, também nesse período meio complicado, né, e os professores dos estrelinhas, principalmente, vão estar se desdobrando, né, para estar fazendo esse vídeo aí. Então, aos domingos a gente vai estar disponibilizando, beleza? O vídeo certinho. Só isso mesmo. Pastor, encerrando aí, pastor tá aí? Eu queria agradecer os irmãos que participaram com a gente no estudo, cada um que está aí. Deus abençoe a todos. Eu não estou tendo acesso aqui, vejo quem é, mas Deus abençoe a todos aí. Muito obrigado aí pela participação, pelas perguntas, pelos questionamentos. Deus abençoe a todos aí. Amém? Pastor Elcio está aí, Lucas? Estou aqui. Glória a Deus. Foi muito boa a aula, viu? Não ficou devendo nada a ninguém. Claro que os estudos são muito complexos, é muito grande. Uma aula, 2 aulas, 3 aulas, são muito poucos, né? Mas valeu a pena, viu? Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, obrigado por tudo que nós aprendemos nessa manhã, pela vida dos irmãos Sandro e Márcia, que se disponibilizarem nos ensinar, como demais participantes, que o Senhor possa nos permitir um dia tranquilo, abençoar o culto, hoje à noite a palavra, tudo que acontecer hoje será para a glória e louvor do Senhor. Colocamos desde já mais uma vez a família de Júnior, Zilnete, Carol, que teve uma perca muito grande no dia de ontem. O Senhor, somente o teu Espírito possa consolá-los, fortalecer a fé deles, afinal de contas a vida continua. Guarda cada um de nós, os anciões da igreja, os velhinhos, os jovens, casais, crianças, adolescentes, nossa vida, colocamos sempre no teu altar e pedimos a tua proteção. Em nome de Jesus, nós oramos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Paz, grande abraço a todos. Amém. Cala a boca, Ney, Curió. Ô, pedra.
Rapaz, irmão. Amém, Pedro. Tem que começar às 6 horas da manhã, moço. É trem demais. É muito conteúdo, né? É muito conteúdo. Ah, não, você é muito conteúdo, é muita coisa. É verdade. É. E outra coisa, né? A preocupação nossa é que nem todo mundo conhece sobre isso, né? Não sabe nada. É que você não conhece. Mas amém, nós vamos chegar lá. Beleza, com Deus. Tá bom, não?